Bom dia, tudo bem? Vamos fazer prece. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos aqueles que conosco trabalham, todos aqueles que dividem um terço da sua vida junto conosco durante a semana, sendo a segunda família nossa. Que esses irmãos possam, Senhor, receber o lenitivo que tanto precisam. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita. Então, aqueles que vieram na segunda-feira para a triagem fraterna, pode estar dirigindo-se à nossa casa espírita. A gente sempre pede que as pessoas cheguem pelo menos com 5 minutos de antecedência, porque às 7:55 nós vamos fechar os nossos portões, tá bom? Caso você chegue atrasado, o portão já esteja fechado, não fique triste. Faça uma prece e retorne para seu lar, em paz, pensando em Jesus, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo. E estamos transmitindo as mensagens por meio da mediunidade de Chico Xavier, referentes à segunda carta a Timóteo. Ora, o servo do Senhor não deve brigar. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Evita contender. Foge aos que buscam demanda no serviço do Senhor. Não estão eles à procura de claridade divina para o coração. Apenas disputam louvor e destaque no terreno das considerações passageiras. Analisando as letras sagradas, não atraem recursos necessários à própria iluminação, e sim os meios de se evidenciarem no personalismo inferior. Combatem os semelhantes que lhes não adotam a cartilha particular. Atiram-se contra os serviços que lhes não guardam o controle direto. Não colaboram senão do vértice para a base. Não enxergam vantagens senão nas tarefas de que eles mesmos se incumbem. Estimam as longas discussões a propósito da colocação de uma vírgula e perdem dias imensos para descobrir as contradições aparentes dos escritores consagrados ao ideal de Jesus. Jamais dispõem de tempo para os serviços da humildade cristã, interessados que se acham na evidência pessoal. Encontram sempre grande estranheza na conjugação dos verbos ajudar, perdoar e servir. Fixam-se invariavelmente na zona imperfeita da humanidade e trazem as orragues nas mãos pelo mau gosto de vergastar. Contendem acerca de todas as particularidades da edificação evangélica. E quando surgem perspectivas de acordo construtivo, criam novos motivos de perturbação. Os que se incorporam ao Evangelho Salvador, por espírito de contenda, são dos maiores e dos mais sutis adversários do reino de Deus. É indispensável a vigilância do aprendiz,
a fim de que se não perca no desvario das palavras contundentes e inúteis. Não estamos convocados a querelar, e sim a servir e a aprender com o Mestre. Nem fomos chamados à entronização do eu, mas sim a cumprir os desígnios superiores na construção do reino divino em nós. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 98. Meus amigos, esta comunicação, ela nos chama muita atenção nas discussões, nas contendas e nos pontos de vistas que às vezes nós desempenhamos no dia a dia e não aceitamos que sejam contrariadas. E muitas vezes nós nos colocamos como centros de atenção e que tudo que fazemos tem que ser do nosso jeito, da maneira que a gente faz. E muitas vezes nós nem discutimos estas situações, porque nós já, na conversa, na abordagem, nós já impomos os nossos pontos de vistas e querendo que as pessoas aceitam esses pontos de vistas como certos. Porque existem várias maneiras de a gente abordar um determinado assunto e abordar o assunto no sentido de que as pessoas que estão ao redor possam contribuir na aplicabilidade da situação, como nós podemos comentar tal assunto de maneira impositiva, que as pessoas que estão ao nosso lado, elas não podem argumentar. E caso elas venham a argumentar, nós temos essa pessoa como um inimigo nosso, como alguém que não concordou com o nosso ponto de vista. E aí, como diz o Emmanuel, nós estamos colocando o nosso personalismo em primeira parte. E esse tipo de situação é uma situação equivocada, que vai trazer para nós grandes dores, porque nós vamos afastar as pessoas de perto de nós. Ao invés de nós agregarmos, de nós unirmos, nós vamos desagregar, nós vamos afastar. E é normal, quando a gente tem responsabilidade por alguma tarefa, e achar que aquela tarefa que a gente faz e da maneira que a gente faz é a única certa. E que se outra pessoa entrar nessa situação, ela tem que entrar na maneira da gente ou não entrar. Porque aí ela vai tirar a gente da zona de conforto. E é interessante isso. Em todos os lugares nós temos pessoas assim e nós podemos ser pessoas assim. Muitas vezes a gente não enxerga que a gente também faz esse tipo de situação. E aí é importante a gente fazer essa autocrítica, autoanálise, porque nós vivemos em comunidade. E como nós sabemos, hoje, muito mais, a convivência ela se dá numa maneira de interação contínua. Em outros tempos, em outras oportunidades, nós podemos, talvez, ter utilizado da força, do poder que nós tínhamos para mandar. E hoje nós não estamos na situação de mandar. Estamos na situação, como diz o próprio Emmanuel, de servir. Então, como diz o Emmanuel não, Paulo de Tarso a Timóteo, ora, o servo do Senhor não deve brigar. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós te louvamos pelo aprendizado desta manhã. E que consigamos, Senhor, a cada dia mais nos esforçar para ser melhores, para ser bons. Que consigamos acolher os irmãos que chegam.
com entusiasmo, com carinho, com respeito. Fica conosco, Senhor, graças a Deus. Tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.